Vamos só esperar o pessoal entrar aí. Ah, bom dia! Olha lá, a galera tá entrando aí. Ah, a Angela já tá lá. Pô, a Angela acordou cedo, fez live ontem, já tá aí, pô. Né? A Carol entrou também. Bom dia. Bom dia! Aproveitando para falar que agora todo sábado estaremos nós dois aqui, porque ele conta uma história, uma metáfora, e eu vou discorrer sobre ela junto com vocês. Bom dia! Ó, Felipe acordou cedo também. Olha lá, a Camis também, Gi, Delícia! Bom dia, Vi bom entrou dia! aí. A gente tem que esperar um pouquinho, então inclusive vão falando com a gente aí, porque todo o resto da live depois é em cima da metáfora que o Maurício vai contar. Então quem perder a metáfora, tudo bem, né? Tem que acordar, pôr lá o celular, né? Mas quem perder a metáfora depois não vai entender muito o que eu tô falando, quer dizer, vai também. Vai. É. Mas a E, história dele que é legal. E assim, eu vou contar a história e vocês podem depois colocar perguntas aqui, o que vocês acharam da história, qual foi o significado que veio para vocês, o que vocês entenderam. Então coloca lá uma frase que significou algo para vocês, tá? Então a ideia é essa, a ideia é ter uma história, ter uma metáfora, trazer um significado, né? E depois a Mônica vai trazer uma reflexão aqui dentro da área da psicanálise, da área comportamental, e aí vocês depois podem discutir, fazer perguntas aí, tá? E a gente vai conversando, tá? Estamos só esperando um pouquinho mais aí a galera aí entrando, Acordar, tá? nossa nossa produtora tá aqui, a Letícia, falando, ó, tá tudo certo, o Maurício tem que vir um pouquinho mais pra É, cá. tá tudo certo, Letícia, tá? Ah, então tá bom. Isso aí. Então é isso aí. E só avisando, né? Esse é um projeto novo, meio da Mônica, que a gente tá estruturando agora. Semana que vem, vamos falar mais tarde disso também, mas semana que vem a gente vai ter várias. Na verdade, não só semana que vem, nas outras semanas também, né? Várias lives aí de vários assuntos. Depois eu vou colocar aí a gente tá nos dois Instagrams, no meu e da Mônica. Tá, então. É uma versão diferente pra não ficar um em cima um embaixo. Porque a gente ia. Ficou bom isso, hein? Ficou. A gente ia colocar, né? Sei lá, um fica no quarto, o outro fica aqui, a gente tá aqui no estúdio aqui de Pilates, aqui no fundo da Mônica, aqui, fica um lá, aqui, fazer junto. Eu falei, não, vamos colocar os dois, a gente tá com os dois celulares aqui pra fazer, né? Então a gente vai ter várias outras lives aí durante a semana, então fiquem ligados aí no nosso Instagram, que aí vocês vão ver aí as As novidades. coisinhas diferentes. Essa semana vai estar bem agitada aí, né? Então vão ter bastante coisa. Pegamos as especialidades de cada um, juntamos, né? Comunicação, esse rapaz aqui fala bem. Às vezes. Criatividade e comportamento, tá? Então a gente vai juntar isso tudo, fazer aí um projeto bem legal para vocês acompanharem bastante, tá bom? Bom, então vamos começar aí o nosso dia, né? Espero que vocês estejam aí com o seu cafezinho. Cafezinho. Pra gente começar, né? Essa história, as reflexões de café, foi um trabalho que a gente fez, que a gente tinha pensado em fazer junto com o pessoal do Instituto Salutares, que a gente começou a fazer lá no presencial, e agora, por causa da pandemia, aí, falou, vamos fazer de novo, só que agora, né, online, aí, até para atender mais pessoas aí. Então, vamos começar. Então, senta que lá vem história. Há muito tempo atrás, ou talvez no futuro, ou talvez no presente, a gente não sabe muito bem em qual data isso acontece, os humanos começaram a escolher vários animais. A escolher vários animais porque eles selecionaram cada um dos animais para retirar alguma coisa desses animais. Escolheram aqueles que serviam mais para eles, então precisava de algo de um animal, eles iam lá e retiravam, precisavam de algo de outro animal, eles iam lá e retiravam. Então eles escolheram vários animais. Só que chegou um momento que os animais se encheram disso. Assim, não dá.
Os humanos, né, estão tirando tudo da gente e não tem como, a gente tem que ter aí uma revolução, a gente tem que brigar por isso, não dá mais. E aí eles resolveram, foram falar com o Rei Leão, e o leão, não aquele da Disney, tá? O leão, que é o rei da floresta, e eles se reuniram um dia na floresta, lá na clareira, uma clareira na floresta, e se reuniram todos os animais ali, claro, né, que se reúne, sabe, igual reunião de condomínio, né, que fica aquela bagunça e tal. Veio o leão, soltou um rugido, todos, silêncio. Ficaram todos em silêncio. E o leão disse, estamos aqui para discutir sobre o que a raça humana tem feito com os animais. Então, várias reclamações, que estão retirando várias coisas dos animais, e agora vamos às testemunhas. Quem quer começar? E aí começou a galinha, já começou lá, cocoricó, aquele escândalo e tal, e a galinha veio falando toda emocionada. O meu sonho é formar uma família. Mas os animais, todo dia quando eu boto um ovo, os humanos vão e retiram aquele ovo de mim. Eu não tenho nenhum pintinho. Eles sempre retiram, cada vez que eu boto um ovo, eles vão lá e retiram esse ovo de mim. Ah, e outra coisa, quantas vezes eu já tive vários maridos e quantas vezes esses maridos foram retirados de mim também e foram para a panela dos humanos. Eu não tenho uma família, eu quero formar uma família. E todos os animais ficaram emocionados com o depoimento da galinha. Mas aí depois veio o carneiro também. As ovelhas, ele falou assim, olha aí a gente, que a gente tem ali a nossa lã, que a gente vai cultivando ela, vai tratando ela, tá, até quando chegar o frio mais severo, e aí vem os humanos e retiram toda a nossa lã, e a gente fica morrendo de frio, tremendo de frio, para fazer os casacos deles. E aí veio a vaca também, reclamando de tudo. E eu, quando tenho o meu bezerro, eu tenho que amamentar o meu bezerro, eles afastam o bezerro de mim. E quando eu acho que eles aproximam o bezerro de mim para que eu possa amamentar o meu filhote, eles retiram o meu leite para eles. E isso também, como com a galinha, às vezes eles pegam o meu marido também, e levam para a panela deles. E assim vários animais reclamaram. De repente ouve-se lá do fundo: eu tenho uma coisa que nenhum ser humano pode tirar de mim. Todo mundo ficou em silêncio, olhou lá para trás, ninguém conseguia ver qual era o animal que estava falando isso. E quando olharam para trás, em toda a sua estatura, estava lá o caracol. E aí o leão, não conseguindo ver quem era, falou assim, venha para frente, quem falou isso? E aí os animais abriram aquele corredor, e aí o caracol começou a andar muito devagar. E repetiu, eu tenho algo que nenhum ser humano pode retirar de mim. E o leão já bravo disse, tá bom, fale logo. E o caracol continuou andando, devagar, entre os animais. E todos já estavam ficando ansiosos ali. Eu tenho algo que nenhum ser humano pode retirar de mim. O leão já estava bravo assim, fale logo, caracol! E o caracol começou a ficar em pé, chegando até a sua máxima estatura. Depois de 10 minutos, ele disse, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. A Letícia já tá aqui querendo bater palma. Legal, né? Agora para vocês aí, se quiser pode ir escrevendo aí. O que vocês, enquanto a Mônica vai falando algumas coisas que pode escrever. O que é que vocês acharam da história aí, ou o que vocês sentiram, entenderam aí da história. Qual foi a primeira percepção que essa metáfora traz para vocês, né? Normalmente uma metáfora a gente não faz assim uma interpretação tão discorrida porque ela é subjetiva, ela vem do inconsciente algo, né, que você vai ficar na metade, né? Não, tô aqui. Vem mais pertinho de mim, Maurício. Então, assim, a primeira coisa que vem quando você escuta a metáfora, o que veio aí pra vocês, né? E ela tem várias reflexões, ela tem várias vertentes que a gente pode trabalhar, né? Então, por isso que eu queria que vocês escrevessem... Ah lá, cheguei atrasado. Falei Luciano, porque a Fátima entrou agora também, mas tudo bem, eu tive uma ideia. A gente faz aqui, e aí no final, quando faltar aí uns 10 minutinhos, você conta ela de novo. Tá bom. Né?
Tá bom. E aí vamos para a metáfora, vamos falar um pouco, né? O tempo. Todos temos, depende do que fazemos com eles. Muito boa, linda, não conhecia. Então depende do que a gente faz com o tempo. É uma das coisas que realmente a gente vai falar, né? O quanto você distribui o seu tempo para você e para os outros, né? A gente tá sempre correndo atrás de algo. Agora, correndo atrás do quê? Né? E o que é importante realmente pra gente? O que é importante realmente para você tá no seu dia, tá nas suas tarefas, no seu próprio espírito mesmo, né? Entrou isso. Porque assim, a gente tem sempre muitas tarefas. Com pandemia, sem pandemia, é muito engraçado porque com pandemia você viu que o pessoal já arrumou todos os armários, já arrumou todas as, né? Não para quieto. Essa semana mesmo uma pessoa falou assim, nossa, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Por que a gente acha que a gente tem que dar conta de absolutamente tudo? Né? Olha lá, ó. Depende da prioridade de cada um, né? Qual é a prioridade de cada um? Isso é muito legal, mas às vezes a gente esquece de... É exatamente isso. Às vezes a gente esquece de ver quais são as prioridades porque a gente está correndo atrás de algo que a gente não sabe, né? Por que a gente trabalhava das 7 da manhã às 10 horas da noite há pouco tempo atrás? Né? Alguns pacientes eu mando a seguinte tarefa: assistir sessão da tarde. Aí ele diz assim, como assim sessão da tarde? Eu não vou fazer nada? Né? E aí vem uma outra coisa junto com esse tipo de trabalho interno que a gente faz, a gente bate a culpa. Tipo, eu não tô fazendo nada. Não é? Porque a gente foi criado, e até mesmo internamente, a gente foi criado para eu preciso o quê? Eu preciso ver as prioridades para mim e para os outros, as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Uma outra atividade que eu coloco muito, né? Que é o aqui e o agora. O que é o aqui e agora? Você senta para brincar com o seu filho, por exemplo, mas você tá ali, ou você tá com a cabeça assim, né? Tô aqui brincando, mas eu tô assim, nossa, eu preciso arrumar não sei o que, eu preciso ligar pra fulano, eu preciso... Esquece! Por isso que eu falei da alma e do espírito. Né? Você fazendo dessa maneira, você não tá presente. Né? Então é realmente estar presente naquele momento. Isso é o importante e que realmente ninguém tira. Né? Por isso que o caracol ali tava tão feliz e, como é que é? Sua grande estatura, né? A Ângela já tá falando que a Cook tá falando oi. A Cook, a Tisha, todos participam das nossas lives. E uma coisa até que a Ângela colocou, né? Que a Roseli colocou aqui também, né? É assim, agora nós temos mais tempo e não aproveitamos bem. Exato. E ao mesmo tempo a gente procrastina aquilo que a gente tem que fazer, né? Por algum motivo a gente fica adiando as coisas, né? Né? Acabamos não fazendo nem uma coisa nem outra, né? Que é o que a Roseli colocou ali também. Então, o aqui... E outra coisa, hein? O aqui e agora é um treino. É um treino. A gente se colocar nesse momento. Eu tenho que aprender a fazer isso, porque a nossa mente não aprendeu a fazer isso coisa nenhuma. A nossa mente é muito acelerada. Então, a gente está sempre em algum lugar que não é aqui. Eu fico pensando na compra do mercado, eu fico pensando no que eu teria que estar fazendo. É um gerúndio lindo, né? Mas é justamente para isso, porque ele não serve para nada. Eu só gasto energia. Inclusive, eu gasto energia interna pensando no que eu deveria estar fazendo. Ainda se a gente for deixar bem feio mesmo, eu deveria estar fazendo. Outro dia a gente brincando aqui, né? Fazendo, andando, eu deveria estar fazendo. Não deveria nada. Eu me coloco neste momento, no que é importante para mim, e isso me traz
um desenvolvimento interno importante. As pessoas que estão em volta percebe, gente, as pessoas percebem o que está passando pela nossa cabeça lá no fundo. A gente costuma falar que os inconscientes se conversam. Então, sabe aquela pessoa que às vezes você está olhando assim, você fala, não cola, alguma coisa não está batendo santo? Na verdade, é porque ela está pensando uma coisa e fazendo outra, completamente diferente, né? O que mais sobre isso? Essa coisa do eu tenho que, né, fazer, né, igual a Roseli colocou, você acaba causando uma culpa. Eu lembro uma vez uma conversa que eu tive com uma terapeuta que eu falei assim, às vezes eu estou muito cansado, tá? Eu acordava tarde. E aí acordei tarde, nossa, acabou o meu dia. Então, por eu acordar tarde, acabou o meu dia inteiro. Então, muitas vezes eu tenho que olhar também como é que está o meu nível de energia. Será que aquele momento não é importante que eu realmente descanse? Será que vai ser produtivo eu continuar fazendo algo mesmo cansado porque eu tenho que fazer? Eu brinco às vezes com algumas pessoas que eu atendo, que eu falo assim, olha, quando o computador começa a dar problema, o que a gente faz? Desliga e liga, né? Dá dá um reset nele, né? Então tem hora que você tem que resetar você também, né? Você tem tempo de, peraí, deixa eu parar. Vou ficar mas também não vou procrastinar e ficar, né, uma semana, sei lá, às vezes eu preciso ter uma semana, né? Aliás, até uma dica legal, né? Tem a série sobre o Bill Gates, né, que tá na Netflix, que é se não me engano, o cérebro do Bill Gates, uma coisa assim. Mas entra lá, Bill Gates, vai encontrar na Netflix. E ele fala que tem ele tira acho que é uma semana por mês, que ele chama de Book Week e tal, que ele tira uma semana, que ele vai para uma casinha lá do lado, né? Ele pode fazer isso, tirar uma semana, ficar numa casinha lá, só lendo. Lendo, estudando, anotando lá, ele fica isolado e lendo ali. Tá, talvez muitos de nós, né, a gente sonho, né? Passar a semana, né, para ler, para estudar, né, ia ser fantástico. Mas será que eu posso tirar uma tarde para mim? Será que eu posso tirar um dia? Durante a semana eu não consigo porque eu estou trabalhando, mas o final de semana. Às vezes a gente continua trabalhando no final de semana. Eu trabalhei vários anos, e muitas pessoas que estão aqui me conheceram, eu trabalhando de final de semana. E tem hora que assim, você tem que tirar. O domingo você fala assim, não, eu não vou fazer nada. Não, eu vou aproveitar o domingo para pegar o que eu deixei atrasado da semana lá. Será que é isso que é o melhor pra gente? Fora que começou a pandemia, a gente começou com os milhões de planos, né? Vou ler 5 livros, fazer... Eu mesma me inscrevi num monte de conteúdo online, gratuito, Telegram. Gente, sabe o que acontece com isso? Porque faz bem sentido esse processo, né? Eu me imagino fazendo um monte de coisa que eu simplesmente idealizo, né? É que a idealização tem outras metáforas que a gente vai falar sobre ela ainda. Então eu idealizo um monte de coisa, eu coloco um monte de coisa lá na minha cabeça, só que não consigo fazer. Lógica, lá, a Natália, fiz vários planos, pois é, né? Tipo, nossa, agora eu vou ter o tempo que eu tiver. Isso nada mais é do que uma idealização. A Patrícia também, né? Devia estar fazendo. Devia estar fazendo. nós adotamos fazendo aqui, Patrícia, para ficar tipo pior mesmo, né? E aí, por que eu não faço nada? Primeiro, porque é uma coisa de cada vez, são prioridades. Segundo, que é só uma idealização mesmo. É diferente de planos, de metas, de objetivos, do que é realmente importante para nós. Por isso da historinha do caracol, que depois o Maurício vai repetir no final para vocês entenderem todo esse discorrer aqui que a gente está fazendo. Então, assim, é realmente importante esse tempo que a gente se dá para fazer as coisas, uma de cada vez. E quanto menos a gente faz, mais vai batendo a culpa. E a culpa vai tirando a minha energia. E a gente entra nesta bola de ferrou. Simples assim. Né? Aí eu me sinto sobrecarregado, não, para, né? Isso que o Maurício falou de tirar uma semana, a gente aprendeu, isso é aprendizado mesmo, a gente aprendeu tipo assim, puta, hoje não tá rendendo, amanhã eu faço,
Aí vai lá pô, nesse caso que não tá rendendo e o negócio tá... Sabe internamente que o negócio não vai? Netflix, um livro, né? Vai brincar com as crianças. Quem tem um monte de crianças em casa neste momento, um monte, duas já é o suficiente, às vezes uma mesmo, tá? Principalmente uma, duas, três, não interessa. Começou essa coisa dentro de casa, estabeleça com elas também. Isso foi outra coisa que eu aprendi a fazer, né? Agora a mamãe não vai. Agora a mamãe vai ler o livro. Que horas a gente vai combinar para fazer algo junto? Porque senão eu volto naquilo, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo? Não, para. Eu não tenho que dar conta de nada. Quanto mais eu acalmo, mais eu consigo colocar as coisas em ordem. Isso é treino, A Roseli colocou algo aqui que é bem isso, né? Até depois a gente vai ter um outro que a gente vai falar bastante da culpa, tá Roseli? Um outro sábado aí que a gente vai falar bastante da culpa aí. Né? E que isso influencia com a relação dos outros, né? Com os outros. E é uma coisa, né? Que nem tem gente falando, né? A Angela falou assim, me falta organização, a Patrícia tem que aproveitar as pequenas coisas. E eu vejo muito, assim, principalmente para as mulheres, mães, que tem que... Quer de cabelo em pé. Porque... Nossa, isso vai ficar gravado, né? Vai. Porque tem que cuidar de tudo, né? Então, tem que cuidar da casa, né? Então, até aí pros maridos, né, que estão assistindo, né? Você não ajuda em casa, é sua obrigação fazer também, tá? Olha que coisa linda, né? Ganhei ponto, ó. Hoje é sábado, Minha mãe tá assistindo, Maurício. É verdade. Né? Oi, sogrinha também. Mas não é uma coisa do ajudar em casa. Você tem que fazer também. E valorizar isso. Às vezes a gente quer, né? E a gente tá com tanta informação fácil no celular, né? A gente acorda, pega o celular e sai andando com ele pela casa. Tem hora que é importante, né, deixar ali. O Luciano falou, eu faço, né? É isso aí, Luciano. Grande abraço pra você aí. Então é legal você... Estou escutando muito isso em casa, o Felipe colocou aqui. É importante você fazer as coisas também e pensar o seguinte, tem hora, deixa eu deixar o celular. Não preciso responder aquele WhatsApp naquele momento. Do mesmo jeito das lives. Nossa, tinha lá uma live que eu queria ver, tinha live meio-dia, chegou uma hora e falei, espera aí, não vou assistir essa, será que vai estar disponível depois? Perdi, tá bom, ok. Não tem problema, mas aproveitei com outras coisas, né? Fui jogar bola com a Letícia, fui pular corda com ela, fui fazer uma caminhada, sentei para almoçar, sem ficar com o celular ou com a televisão ligada. Então, às vezes, a gente tem uma tradição aqui em casa do cafezinho das 5 horas da tarde. Verdade. Agora principalmente, tá fácil, né? Antes não dava tanto. Então, das 5 horas, sempre tem alguém assim, opa, cadê café e tal? A gente senta lá, desliga a televisão. Desliga a TV e a gente bate um papo ali entre a gente, conversa, dá risada. Então, é importante a gente ter esse tempo. A Patrícia colocou ali para dar importância para as pequenas coisas. Eu já vou voltar nisso, que é até uma das coisas dentro da metáfora do Maurício que eu tinha falado para colocar. Mas eu lembrei de uma coisa que eu tenho falado muito essa semana, até para dentro das sessões. O Maurício falou desse bando de informação que a gente está tendo hoje em dia. O nosso cérebro mesmo, tanto o inconsciente quanto a parte, né, falando de inconsciente como falando da parte racional e de sinapse mesmo, da parte mecânica do funcionamento do cérebro, ele mudou demais. E aí, eu falei que eu tenho falado muito essa semana, porque qual é o exemplo que eu tenho dado? Eu não sei aí quem fez pamonha antigamente, né? Antigamente mesmo. Por que eu falo da pamonha? Primeiro que foi um dos exemplos que eu vi um psicólogo, que eu não lembro o nome dele agora, porque ele é um nome difícil de falar, mas ele é pastor, talvez alguém lembre de quem eu tô falando, eu não consigo, eu lembrei dele agora, eu não consigo falar o nome dele. Que ele deu esse exemplo, pra mim é muito claro, porque eu fazia pamonha com minha avó, com minhas tias, a gente ia tudo na casa da minha avó, meu pai era cerealista, então ele tinha plantação de milho, vinha aquele balde de milho, assim, daquelas bacias, tinha que tirar os cabelinhos, debulhar o milho,
corta o milho, amassa lá no pano, não sei quem fez a pamonha, mas eu quero. Nossa, ficava uma delícia, Natália. Pensa um monte de vó e de tia fazendo a pamonha. Gente, era uma tarde inteira para fazer a bendita da pamonha, porque depois ainda tinha que colocar dentro da casquinha do milho, esperar esfriar, coisa de vó, Ou seja, por que eu tô falando tudo isso? Porque nós sabíamos que para conseguir ter alguma coisa, a gente tinha um espaço de tempo. Eu me lembro de ir de ônibus pro balé. Eu ia 2 vezes no finalzinho do dia, minha mãe me levava pro balé. Meu, era assim, 3 horas por uma aula de 40 minutos do balé. Porque pegava o ônibus, ia pro ônibus, voltava, né? Isso tudo, a gente era formado assim. Nosso cérebro trabalhava dessa maneira. Hoje, gente, eu moro num condomínio que se eu quiser pamonha, eu mando um WhatsApp, a pamonha vai né? Eu não posso sair agora para comprar pamonha, a pamonha vai até a mim. As crianças, do modo geral, faz assim, ó. Eu quero alguma coisa, eu entro lá, eu compro, né? A própria internet, eu compro a pamonha, eu compro qualquer coisa que eu quiser hoje em dia de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Se eu for falar de criança rápido, fácil, como é que a gente fazia uma pesquisa? Não vamos dedurar a idade, Tá bom. mas era na Barça. Barça. Isso. Sabe o que é Barça, gente? Barça era a enciclopédia que você tinha lá. Pensa a quantidade de né? Não cabe mais aqui, mas pensa na quantidade de livro que a gente tinha em casa, né? Ah lá, geração miojo, né? Coloca 5 minutos, tá pronto ali, né? Ah lá, a Ângela, a gente adora quebra-cabeça. Olha, bom exercício, quebra-cabeça de 2.000 peças. Ele não vai ficar pronto assim, né? Você vai colocar isso para trabalhar. Então, é um processo importante a gente entender que a gente precisa de tempo, né? A Barça era o Google impresso. Sim, hoje o que você quiser, o YouTube ensina você a fazer, tá tudo no Google, né? Meu cunhado fala que pergunta para Deus, Google, né? Sabe tudo. A enciclopédia do Vinícius era o mundo da criança. Mundo da criança. Tinha tudo ali. Então é exatamente isso, né? É a gente lembrar que a gente não precisa ter tudo de repente na mão e na hora, porque isso é até um problema, porque quando isso não acontece, eu vou para frustração. E a frustração faz com que eu me sinta mal, faz com que o mundo acabou, né? Adolescente, crianças, depressão, suicídio, ela não respondeu. E eu lembrei, inclusive, por causa dessa coisa do WhatsApp que o Maurício coloca. Eu mandei uma mensagem, cadê a resposta? Cadê? Tem que ser já, a pessoa visualizou, né? Vai fazer pamonha. Eu tenho uns amigos que, assim, que respondem WhatsApp a cada 3 meses. Né? Não sei se né, eu estava assistindo aqui, mas eu mando um WhatsApp pra ele, oi, tudo bem? Ele, oi, tudo bem. Aí depois espera, daí 3 meses ele fala assim, olha, aqui tá, né? E aí responde. Mas se eu for ficar na ansiedade, né, da coisa assim, ó, né, coisa rápida, e talvez a pandemia, né, e aí é quando a gente olha o ressignificado, né, das coisas, talvez a pandemia nos trouxe algo de falar assim, olha, peraí, né? Talvez as coisas não possam ser exatamente como você quer e da maneira e no tempo que você quer. Isso é um grande aprendizado para trabalhar com esta coisa da idealização e da frustração, né? Eu idealizo, eu acho que é tudo, eu fui criado assim, né, falando de crianças, adolescentes e do mundo de hoje, né? A gente já se acostumou com isso, gente. Não adianta, né? Eu vou pesquisar alguma coisa, o pessoal adorou a Barça. Todo mundo se identificou com a Barça. Eu não sei se é porque vocês têm tudo mais ou menos a mesma idade que a gente, né? Eu ouvi dizer que teve um amigo meu, sabe aquela história do tem um Serginho Grossman, né? Tem um amigo meu que ele falou que quando ele fez o mestrado dele, ele tinha que ir lá pesquisar, né, na biblioteca, ir lá procurar nos cartõezinhos da biblioteca da Unicamp. Um amigo meu que estudou na Unicamp, na Educação Física da Unicamp. Aí ele olhava lá, pegava lá qual era o tombo, né, e aí entrava
né, na biblioteca, ia buscar o livro lá, pegava o livro, tinha que ler lá na biblioteca, talvez até tirar xerox, né, uma fotocópia do que estava ali, para depois fazer toda a pesquisa. Então você levava um tempo a mais aí, né? E o que acontece hoje e eu vi isso, né, não precisa ser hoje agora, mas há 10 anos atrás mesmo, com alunos que eu tinha, né, ou mais que tinha de metodologia da pesquisa científica, assim, eu não acho a resposta, eu quero a resposta agora, tá? Não, você tem que procurar, você tem que buscar, né? E aí entra isso, né? Como é que você organiza esse seu tempo para buscar isso, né? A Natália, sou de 87, não teve graça isso, Natália. Ela não lembra da parte. E a Ângela colocou assim, ó, mas nada é como planejamos, né? Ao final faltou uma peça no quebra-cabeça. Nossa, imagina quebra-cabeça de 2.000 peças, falta uma no final. Mas é justamente isso, né? É um exercício para lidar com frustração. Quanto mais eu consigo lidar com frustração, melhor é a nossa vida do modo geral, porque aí eu tenho ferramentas para lidar com isso, porque aí eu vou buscar alternativas, né? E aí a pergunta é também assim, Ângela, valeu a pena fazer o quebra-cabeça mesmo faltando uma peça ao final? E aí, enquanto ela escreve ali, a gente já entra no que a Patrícia falou, que é uma das coisas da metáfora, que é olhar as pequenas coisas, né? Então, quando o Maurício contou a metáfora, que depois ele conta no final para quem está entrando agora, os ovos da galinha, a lã da ovelha, né? E o galo e tal. Tá bom, mas e o tempo que todos têm? E o pouco e importante que temos no dia a dia? É olhar realmente as pequenas coisas, que aí a gente pode até falar o que o Maurício falou aqui, sentar para tomar um café à tarde. O quanto isso é importante, sentar para tomar um café à tarde. É uma coisa muito simples, mas o olhar para isso, o olhar para o que eu tenho e não para o que me falta. Olhar para o que eu tenho vai fazer com que você tenha um outro estado interno. Ou você vai ter ferramentas, você vai ter... Quanto mais positividade você coloca, mais você vai ter de volta. Essa gratidão. A gente entra nessa palavra, essa palavra hoje em dia ela entrou na moda, né? Graças a Deus, não posso achar ruim, né? Mas se a gente olhar e colocarmos a gratidão em tudo que a gente tem, porque, de novo, é um exercício, tá? Você ter um olhar para gratidão é realmente parar. Quer ver uma coisa muito besta? Muito besta. Abrir a geladeira para guardar o negócio lá. E a geladeira tava lotada de coisa e não cabia o negócio. Mas a geladeira tava uma bagunça. E eu não me lembro o que era, mas era alguma coisa que eu queria pôr na geladeira, por exemplo. Eu tenho duas maneiras de pensar. Puxa, mas que bagunça que tá essa geladeira. Não consigo pôr. Que, por sinal, é o primeiro pensamento que vem. Nossa, que bagunça, não tem onde pôr. Porque o nosso cérebro foi acostumado a primeiro pensar no negativo. Até por sobrevivência da espécie, né? Isso é instintivo do ser humano. Só que aí depois eu faço o exercício de mudar e levar para gratidão. Graças a Deus a minha geladeira tá cheia, né? E quanto mais eu faço esse exercício, mais eu já vou pro positivo na primeira vez que eu penso. E quando eu faço isso, o meu mundo interno muda e, consequentemente, o mundo externo, né? Aí a Cris entrou, Cris. Beijo, Estelinha também. Né? Então, essa gratidão, essa coisa de olhar o pouco que a gente tem é muito importante. A Ângela colocou ali, né, que ela fez o quebra-cabeça 2.000 peças, faltou uma peça no final. Eu falei, valeu a pena fazer mesmo faltando uma peça? Eu falei assim, valeu muito, né? E aí entrou em contato com a Estrela para mandar, né, a outra peça. Que aí entra isso também, né, da gente olhar, né, como colocaram aqui, né, de ver, errei, e aí? O que é que eu vou fazer com isso? Né?
A Luara colocou aqui, ó, meus pacientes, a Luara é nutricionista, né? Meus pacientes tinham que tá vendo essa live. Mas nós vamos deixar aqui no IGTV e tal, e aí você pede para eles assistirem depois, Luara. E uma coisa, né, que me veio aqui até do tempo, tem uma galera aí que viaja, a Carol, né? A galera da Hydrocenter. Eu, quando eu nadava antes, né, nadava as provas, né, de velocidade, de 50 metros, de 100 metros e tal. E aí, de um tempo para cá, comecei a nadar as provas de fundo, né? Então, de fazer maratonas aquáticas, que é um exercício de você pensar no tempo, né, na paciência, de ver coisas, porque assim, quando a gente nada uma prova de 5 km, por exemplo, né, eu faço lá para entre 1h30 e 2 horas, vai ficar 2 horas nadando, né? Você vai ficar ali, né, nadando aquele tempo lá, a boia tá lá na frente, até você chegar lá na frente. Então, de você ir, né, buscando isso aos poucos, você, pô, peraí, eu tenho que fazer uma etapa primeiro, depois eu vou ter que fazer uma outra etapa, eu tenho que ir até uma boia, até a outra. Cheguei, nos 2,5. Normalmente as provas que a gente faz tem 2 voltas de 2,5. Aí 2,5 km. Cheguei ali, agora peraí, eu tenho mais 2,5 para fazer de novo. Então vamos lá, continua de novo, mas posso estar cansado. Então, esse tempo da jornada, de você fazer, igual a Carol falou assim, melhor terapia, né? De ficar, de buscar, de que naquele momento, né, Carol, você não tem como olhar celular, você não tem como olhar o WhatsApp, você está lá com você, com seus pensamentos e de como é que você quer chegar. E se você naquela assim, eu não aguento, já era. Né? Então, peraí, eu vou buscar um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E sempre dando, essa é uma outra metáfora legal do próximo passo. Um outro dia eu falo dessa metáfora do próximo passo. Né? Vai lá, continua. Você falou de não dar para ver celular, de não dar para ver enquanto está nadando. Uma coisa que eu percebi nesse mundo digital, que era o que a gente estava falando até da pamonha, a Cris falou para deixar gravado que ela perdeu o começo. Uhum. A gente vai deixar gravado mesmo, tá? E então essa calma de que eu estou aqui agora nesse momento, uma coisa que eu percebi é que eu tô dando aula de Pilates online, né? Pra quem não sabe, acho que todos sabem, mas vamos lá, né? Eu sou psicanalista e professora de Pilates. Corpo e mente, coisa linda. E eu percebo que a pessoa tá conectada lá na casa dela, mas ela não consegue só fazer aula. Porque é outro ambiente, ela não tá no aqui agora que a gente tinha falado, né? Porque tem muitas distrações, ela não se coloca no aqui agora. Então ela vai. Outro dia foi muito, muito interessante. Ela tava fazendo aula, daqui a pouco a filha, 10 anos, 8, 9. A Letícia fala, ela tem 8. A Letícia conhece a filha dela. Mãe, eu quero café da manhã. Mãe, eu quero café da manhã. Ela conseguiu, né? Olha, eu já vou, a mamãe tá terminando a aula, eu já vou aí fazer seu café. Mas pensa o quanto isso né? Às vezes em terapia, a gente tá fazendo online e eu percebo que a pessoa tá olhando as mensagens que chegam. Não tá no aqui agora, né? A gente atropela, a gente vai, né? Não, calma. A pamonha vai ficar pronta. Né? Depois quem não entendeu, quem não viu a história da pamonha, depois pega um pouquinho antes aqui, que eu gostei muito dessa pamonha, ainda mais que eu já comia pamonha quando eu era pequena, que eu fazia pamonha com a mãe, com o pai, com a avó, né? Você quer contar a metáfora de novo? Tá, até para o pessoal que não chegou no começo aí, eu vou trazer a metáfora que a gente colocou depois e as reflexões que a gente fez. Então, há muito tempo atrás, ou no futuro, ou talvez no presente, a gente não sabe a data ao certo aí. Vou resumir um pouquinho, tá, gente? Quem viu da primeira vez. Os animais estavam incomodados porque os seres humanos, né, a raça humana escolheu alguns animais e começou a retirar algumas coisas desses animais, algo que eles precisavam. Então eles começaram a selecionar alguns animais e retirar as coisas que eles precisavam. Os animais ficaram revoltados com isso. Resolveram fazer uma reunião para discutir sobre isso. Se encontraram então na floresta, né, ali numa clareira, né, sabe como reunião de condomínio, aquele barulho e tal, o leão chamou todos ali, soltou um rugido, falou, vamos organizar isso. E veio primeiro a primeira testemunha que veio, que foi a galinha, toda escandalosa, falando, olha, eu quero montar minha família. Só que os seres humanos não deixam, eles retiram os meus ovos toda vez que eu boto um ovo.
Isso quando de vez em quando não levam até o meu marido, né, para colocar na sua panela. Então eu não consigo formar minha família. Vieram as ovelhas reclamando, puxa, a gente cultiva tanto a nossa lã para os dias de frio, e quando está chegando perto do dia de frio, eles tiram, a época do frio, eles tiram a nossa lã para fazer os casacos deles, e a gente fica passando frio. Veio a vaca reclamando também, poxa, quando eu quero amamentar o meu bezerro, eles afastam o bezerro de mim, e quando colocam ele perto de mim, que eu acho que vou amamentar ele, eles retiram o meu leite. Isso quando também não levam o meu marido como o da galinha para ir para a panela deles. Quando de repente eu vi lá do fundo alguém falar, eu tenho algo que nenhum ser humano pode tirar de mim. Ninguém sabia onde estava vindo isso, o leão tentava olhar quem é que estava falando isso, de repente abriu-se um corredor e era o caracol falando, eu tenho algo que nenhum ser humano pode retirar de mim. E o leão assim, então fale, e ele veio andando devagar, muito devagar, eu tenho algo que nenhum ser humano pode retirar de mim. O leão já bravo assim, fale logo! Ele começou a se levantar, ficar até toda a sua estatura. Depois de 10 minutos, ele falou, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Então ninguém pode tirar o tempo do caracol. Contanto que a gente saiba como usá-lo, né? E a gente falou bastante hoje isso aqui. De novo, quem escutou a metáfora agora e quiser colocar a sua percepção aí, né? Quiser, agora que a gente está ao vivo, deixar a sua percepção, porque uma metáfora é sempre assim, né? A metáfora é a primeira coisa que traz ela para você dentro do seu inconsciente, né? Falando da psicanálise, falando do inconsciente. E aí a gente falou aqui hoje, voltando um pouquinho, né? Para quem quiser colocar mais alguma coisa, do quanto a gente distribui esse tempo pra gente e para as pessoas mais importantes. O quanto o mundo tá muito corrido hoje, é tudo muito fácil, né? Que chega até a gente. Então é parar, é se dar o tempo de organizar suas ideias, parar de achar que vai fazer tudo, né? Que com pandemia aí de coronavírus, de isolamento social, a gente achou que ia ler 50 livros, assistir 15 lives, fazer 90 cursos online. Se você fizer 2, né, em um mês, já tá ótimo. Porque tem até essa coisa de você entrar no conteúdo, né? Entrar esse conteúdo todo que você busca, vai ficando tudo pela metade se a gente não tiver esse tempo. Não achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? E que quando eu não faço, entra culpa, né? E essa culpa não nos ajuda. O que a Patrícia colocou aqui é bem legal, né? Até 60 dias atrás não tínhamos esse tal de tempo e reclamávamos muito. Agora temos esse tempo e continuamos reclamando. E aí, de novo, entra numa das coisas que a gente falou, que é a gratidão de pequenas coisas, né? Quem é que tá do meu lado? Ou até mesmo quem não tem, então os pais estão longe, a família tá longe, tipo, e aí a importância do que eu não dava importância para isso. Então pare e olha, puxa, eu tinha um momento que fosse pequeno com meus pais, com minha família, meu irmão, meu sobrinho, meus amigos, e agora eu não posso ter, né? Dar conta de tudo não se usa mais. Porque a gente tá conversando bastante, Cris, de que dar conta de tudo não se usa mais. Porque não é o que acontece no consultório com a minha galera, não. E uma coisa, né, importante nisso, né? Eu vi muitas pessoas, e eu mesmo fiz isso, né? Que vou colocar uma disciplina para mim. Não, então tudo direitinho, né? Vou acordar tal hora, vou fazer isso tal hora, vou fazer isso tal hora. Então colocamos tudo programadinho ali. E assim, já a primeira semana já saiu da programação. Já saiu um pouco, já ficou mais difícil. E eu poderia muito bem começar a reclamar disso, né? Ou eu posso olhar e falar, espera aí, eu tenho que ter a minha disciplina, eu tenho que me organizar, esse tempo. Mas se ele sair do tempo, do que eu tinha colocado, será que eu não posso adaptar isso em algum momento? Colocar algo aí diferente? Tenho vários amigos meus que estão entrando aqui, ó, Janderson, a Marta, tal, a galera lá de Manaus, né? Aliás, um grande abraço a todos de Manaus aí, né, pela a situação que todos estão passando. Manaus aí também complicado, então um grande abraço aí para vocês, né?
E olhar isso, né, de uma maneira, né? Igual a Mariana colocou aqui, né? Um bom momento para avaliar como estou lidando com o tempo, né? E como serão os novos tempos. E isso é outra coisa do tempo também que a gente tem que pensar. Às vezes a gente está pensando muito assim, como é que vai ser quando acabar a pandemia? Nossa, eu tenho que pensar o que vai ser depois ali. Tem hora, né? Dificilmente a gente vai saber como vai ser. Até porque a gente não sabe quando vai acabar. A gente não sabe se vai abrir, quando vai abrir, o que tem que abrir ou não, e como vai ser isso. Então é importante a gente pensar realmente como é que vai ser o futuro, mas pensar o que eu posso fazer agora, no momento que eu estou agora, para passar por isso e se preparar para o futuro. E a gente acha que vai voltar a ser como era antes, né? Quando voltar como era antes, gente, a gente não é mais como era antes nem ontem. Né? A gente muda o tempo todo. E aí entra o apego. Uhum. Então, assim, eu me apego ao que era, eu quero que seja do jeito que era antes, e aí fica mais difícil de lidar com isso tudo. Né? Então, realmente, se dê um tempo, avalia, coloca o positivo, o que eu posso fazer de bom, o que eu tenho de bom na minha volta, né? Agradecer o que eu tenho, até porque a situação já vai ficar muito diferente mesmo, então eu tenho com quem contar, eu posso fazer algo diferente. Quanto mais eu olhar para isso, mais eu consigo uma calma para lidar com essa situação toda. Né? E a Cris colocou algo legal aqui, né? Como a gente nunca soube usar o tempo, né? Agora a gente fica perdido, né? Então nos primeiros dias a gente fez tudo. Né? Assistiu a série, leu o livro, aí chega uma hora, e agora? O que eu faço? Que às vezes é a hora de parar, ficar no sol, ali, e é o não fazer nada mesmo. Né? Peraí, será que... será que eu sei não fazer nada? Eu tenho que meditar. Talvez a meditação seja esse momento do parar e não fazer nada. Às vezes nem escutando alguma coisa, pode ser escutando uma música, cada um pode ir fazendo do seu jeito aí, mas o meditar é isso, é você estar com você mesmo. Você não precisa necessariamente estar assistindo uma aula de meditação, uma aula de yoga ou algo ali, mas você parar com você e olhar para você lá dentro, né? Poxa, o que eu tô fazendo nesse momento aqui? Quem eu sou? E a gente vai falar disso mais para frente até, em outras lives, que a gente fala muito isso, né? Eu entender, eu tinha vários projetos antes, agora não consigo fazer esses projetos, então como é que eu posso mudar? Será que eu tenho que continuar? E eu vejo muito isso, a galera reclamando do que tem que voltar porque eu tenho que trabalhar. Ok, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que cuidar da saúde, não vamos entrar nessa discussão que se tem que abrir ou se não tem que abrir, mas é importante eu olhar também assim, o que é que eu posso fazer de diferente do que eu já fazia, o que é que eu conheço, o que é que eu faço na minha vida, ou já fiz na minha vida, que eu posso fazer agora, que não é exatamente o que eu fazia antes, não é exatamente o que eu estava pensando em fazer depois. Quantos projetos a gente tinha lá na frente? É uma reinvenção de si mesmo, né? Se você falou de parar e ouvir, uma coisa que com a correria do dia a dia a gente não tem o costume de fazer, que foi quando você falou da meditação, é olhar a nossa voz interna. Né? Aí agora eu vou puxar tudo pro meu lado da psicanálise aí. O que é que o meu inconsciente fala para mim? O inconsciente é sábio. O inconsciente sabe o que é melhor pra gente. A gente que não gosta de ouvir o que ele tem pra falar, né? A gente que quer da nossa maneira, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que, como a Cristina falou aí, dar conta de tudo não tá mais na moda. Às vezes é uma cobrança interna que a gente coloca existem várias discussões para isso, mas até mesmo pela sociedade, né? Ontem eu recebi um videozinho que era um ratinho correndo atrás do dinheiro. E aí ele passa por várias coisas porque ele tava correndo atrás do dinheiro. Então assim, puta, é uma presepada atrás da outra e ele continua correndo atrás do dinheiro. E por quê? Porque aí depois ele ficou velho e aí, né? Então, esse correr faz com que a gente não escute a nossa voz interna. Para entender quem sou eu, o que eu preciso, o que é melhor para mim, quais são os meus gostos, quais são as minhas características positivas, o que eu não dou conta, né? Que aí entra muito daquilo que a Cris falou. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que tem coisa que eu não dou conta mesmo. Não dá.
E aí, se eu vou fazer, vou conseguir, eu vou... Vai estourar em algum lugar. Dor de cabeça, ficar doente. A gente passou muito né, um tempo aí, né, da questão do autoconhecimento. O pessoal fala assim, você tem que entrar na sua zona de esforço. Sempre assim, não entra na sua zona de esforço, entra na sua zona de esforço. E aí tem hora que eu tenho que entrar na minha zona de conforto mesmo. Claro, eu não vou me acomodar, mas tem hora que eu tenho que falar, não, peraí, eu consigo fazer até aqui. Tem coisas que eu não consigo fazer. Não, tem coisas que eu vou aprender, então eu tenho que fazer outras coisas. Então é importante a gente pensar nisso, né? O que é que eu realmente consigo fazer? Né? O que é que eu realmente sei fazer ou quero aprender a fazer? Será que é possível fazer isso? A gente tem uma brincadeira na família, né? Eu tenho a Ângela, minha prima, que é música, toca muito bem, canta muito bem, né? O irmão dela também, Fernando. E aí eu canto muito mal. E aí a gente brinca, né? Mas você vai cantar? A pessoa, não, eu não vou me arriscar a fazer uma live cantando. Eu vou arriscar, né? Fazer uma live. Um dia talvez eu cante para vocês. Tá? Então é importante a gente saber exatamente isso, né? O que é que a gente vai se reinventar, né? Igual o Janderson colocou aqui, né? Nós vamos nos reinventar, vamos nos reinventar. E é importante também a gente saber o que é que eu sei fazer bem. Às vezes tem coisas que você sabe fazer que você não está utilizando, que você não faz para as outras pessoas. Então é importante você buscar isso também. Qual é a sua essência? Meu irmão já falou ali, não, né? A minha prima já falou assim, interessante seria eu cantar. Seria interessante uma live dele cantando? Não, gente, não seria. Não seria. Olha só, estão inibindo um talento, tá vendo? Mas eu tenho tempo de treinar e para um dia fazer uma live cantando aqui. Esse autoconhecimento é realmente muito importante, de saber até onde a gente pode ir. Porque qual é a consequência da zona de esforço constante? Vai ficar doente. Vai ficar doente, vai ficar com dor de cabeça, o sintoma vai para algum lugar. Né? O que eu não dou conta internamente vai para algum lugar. Tá? Olha como passa o tempo. Pois é. Tô ficando triste, tá acabando. Gente, agora virou um negócio aqui que tá todo mundo falando que o Maurício não vai pra cantar, é pra cantar. Aproveitando para falar das próximas lives, a próxima live é o que eu mais gosto, é a metáfora que eu mais gosto. Juro por Deus, a gente ficou numa discussão aqui da metáfora que fazia hoje, que a gente fez do caracol do tempo. Oi, Carol! Bom dia! E a próxima vai ser uma que eu adoro o tema da próxima metáfora pra gente falar no próximo sábado. O pessoal falou bastante dessa coisa da culpa, né, do se punir. Eu acho que isso também vai dar bastante pano pra manga, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de um chicotinho, né? Pra gente ficar lá, dando nas nossas costas mesmo. Mas vai ser depois da metáfora que eu mais gosto. Então é no outro sábado. Então vão se acostumando aí a pegar a xicrinha de café para tomar café junto com a gente no sábado de manhã às 9h30, enquanto nós temos tempo, né? Para que a gente fale mais sobre esses temas e fica ligado na próxima sábado, que eu estou com uma expectativa muito grande. Então todo sábado aí, às 9h30 da manhã, a gente vai fazer essas histórias, reflexões e café. E durante a semana a gente vai ter várias outras lives aí. Na segunda-feira de manhã, eu vou fazer lives em horários diferentes, a Mônica também, tá? Então segunda-feira de manhã, às 9 da manhã, horário de Brasília, pra galera da região norte aí lembrar disso. Tem que acordar às 8. Eu vou fazer uma palestra sobre propósito, tá? Vou falar sobre propósito. Oi, Lu! Não falou oi pra mim. A Mônica, acho que na 9h31, isso, Luciano, 9h31 pontualmente. A Mônica, na quarta-feira, né, meio-dia, com a Milton, vai falar sobre ansiedade. Então a gente vai ter várias coisas aí. Como tá acabando o nosso tempo aqui, esses dias eu tava lendo um livro, esse livro aqui, que é bem legal, A Coragem de Ser Imperfeito. Né? Não tenho que dar conta de nada. É bem legal esse livro. Auto-amor. Tá, então, Oi, Lu!
E esse livro eu estava lendo e tem um texto, né, uma parte, uma introdução, que é um pedaço de um discurso do Theodore Roosevelt em 1910. Chama Cidadania em uma República, o Homem na Arena. E até para acabar aqui a nossa live, eu quero ler esse pedaço aqui, mas eu vou fazer uma adaptação desse pedaço aqui, né? Porque ele foi escrito em 1910 e tal, até porque tem algumas pessoas, o Carol tem o TED Talk dela, da Brené Brown, e tem um documentário no Netflix também, que é bem legal, que é sobre esse livro, inclusive. Já dei para assistir, você acha que ela não assistiu, Carol? Não, é a outra Carol Silva aqui, ó. Tem duas Carol. E aí, é até como uma homenagem para aquelas pessoas que são da área da saúde, né, que nem aqui, né, tá aqui no meu Instagram, Cris Neves, que é uma enfermeira que está lá de frente, que está sempre ali, várias outras pessoas, meu amigo Gustavo, várias outras pessoas aí. Então, para a gente encerrar a live aqui, eu vou ler essa aqui e vou fazendo uma adaptação. Quem entrou agora vai ficar no IGTV. Né? Até o título do capítulo chama o seguinte: o que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o profissional da saúde tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao profissional da saúde que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue e vírus. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna e que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo de uma grande conquista, ou seja, a cura, e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então aí, uma homenagem a todos os profissionais da saúde que estão aí lutando por nós e por todas as pessoas aí. E fique em casa, se cuide, se você puder, fique em casa, se cuide. E até as próximas lives. Nós vamos deixar aqui tanto no meu Instagram como no Instagram da Mônica, no IGTV. E se liguem aí, foi muito bom estar com todos aqui. Obrigada. Beijo para todos, beijo para a galera aí da região norte, Silvânia, Marta, Janderson, o Luciano, né, para a galera daqui, Beth, Mariana, aí, um monte de gente aí que entrou, a Bel, né, para todos aí. Sábado beijos. Que vem tem mais. Sábado que vem tem mais. Cuide-se. Café, histórias e reflexões. Né? Beijo para todos. Bom fim de semana.